Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos nos preparando, então, para mais um momento de divulgação doutrinária, de difusão doutrinária da nossa Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, elevando o nosso pensamento sempre ao Pai, sempre muito agradecidos pelo dom da vida, por cá estarmos, pelas oportunidades que temos em fazermos as boas reflexões do Evangelho de Jesus. Ao nosso benfeitor amigo, Bezerra de Menezes, e a pleiade de espíritos que o acompanham, que nos sustentam nas lutas, que nos protegem, nos intuem para os bons propósitos do bem e da paz. Sejamos nós os artífices da nossa própria transformação e que essas bênçãos fluídicas se estendam a todos os que assim necessitem. Gratos somos e pedimos permissão, então, para iniciar o nosso trabalho. Bem, nos coube, no dia de hoje, conversarmos um pouco sobre a nossa Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Educandário de Almas. Meu nome é Léa, sou uma trabalhadora da casa e, com muita alegria, nos debruçamos a refletirmos sobre a nossa casa, os objetivos dela, os objetivos, sobretudo, espirituais, para o auxílio, amparo, proteção e fortalecimento de todos que aqui acorrem e de todos os que, de alguma forma, são alcançados pelos nossos trabalhos atualmente potencializados pelos meios virtuais, em virtude da pandemia, mas que também tem proporcionado a todos um grande aprendizado e uma grande expansão dos nossos trabalhos em todas as searas, e não poderia deixar de ser também na seara espírita. Então, ao pensarmos, a abordagem em relação ao nosso educandário de almas, nos reporta um pouco a história, o histórico da nossa própria instituição, que alguns podem desconhecer. E sem nos determos demasiadamente no detalhamento histórico, mas só contextualizando a época em que é fundada a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, em 16 de abril de 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, nos cumpre refletir sobre o contexto da época. A nossa cidade contava com pouco menos de, na época, né, cerca de 3 mil e não chegava a 5 mil, aliás, 50 mil habitantes, desculpe. Então, nesse contexto, nós transitávamos numa Porto Alegre muito mais pacata, com limitações, obviamente, das questões de pavimentação, a energia elétrica apenas estava sendo colocada em algumas ruas específicas, enfim, e aquele contexto pacato da nossa cidade se movia aos sabores do progresso de então. A Primeira Guerra Mundial, em que o Brasil se envolveu de maneira, vamos dizer assim, menos efetiva, mas com algum contributo, com alguns navios, com alguns pilotos de aviões. Tivemos duas fragatas abatidas no Canal da Mancha, enfim, mas era um contexto de uma época também em que as comunicações eram mais limitadas. Mas, mesmo assim, estudiosos do espiritismo, simpatizantes, de maneira pioneira, se debruçaram ao estudo da nova doutrina,
a sua compreensão e entenderam por bem unir-se e começarem o embrião do que seria a nossa instituição de hoje. Singelamente, nos fundos de uma sapataria, ali na Rua Doutor Timóteo, número 6, numa peça pequena em que constava, conforme os relatos, apenas um quadro negro, onde estava sempre escrito: fora da caridade não há salvação, e um singelo e simples banco de madeira em que algumas pessoas se acomodavam para ouvir os fundamentos, as preleções sobre a doutrina espírita. Pois bem, esses pioneiros foram se avolumando, foram se reunindo e, em comunhão de propósitos, vendo as possibilidades de um espaço próprio, e, para tanto, contou com beneméritos, com a pessoa que doou esse terreno, com outros tantos que contribuíram na construção das paredes da casa de então, e, posteriormente, abnegados companheiros e administrações que se debruçaram a erguer essas paredes que nós temos hoje, mas, paralelo à construção de ordem física, o fortalecimento espiritual e a comunhão de esforços desses trabalhadores para promoverem os objetivos da nossa instituição, que se constitui no estudo, na prática, no aspecto da assistência social, que nós temos pujante até hoje, e, sobretudo, sob as diretrizes do movimento espírita organizado, vinculados à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e à Federação Espírita Brasileira, a rigidez dos aspectos doutrinários, a promoção do indivíduo e acolhimento a todas as almas que aqui vêm buscar o lenitivo para suas dores ou o esclarecimento em relação à doutrina espírita. Então, ao longo dos anos, esses propósitos vêm sendo fortalecidos e ampliados. Mas, ainda reportando aquele momento desafiador de 1917, a Casa Nascente chegou a contar, num primeiro momento, com 78 sócios, colaboradores, trabalhadores. Só que esse número foi reduzido à metade com o advento da gripe espanhola. E se nós lermos no livreto que conta parte da história da nossa instituição, ali consta um relato que bem se aplicaria aos dias de hoje. As recomendações em relação ao uso de máscaras, as recomendações em relação a evitarmos aglomerações e todos os cuidados que a gripe espanhola, enfim, concitou as pessoas a se cuidarem, e sem a ciência, sem os aspectos que hoje temos da própria medicina e da própria pesquisa. Se hoje já é bastante desafiador o enfrentamento desta pandemia, nós nos reportemos lá em 1917, 18, quando a gripe espanhola acometeu muitas pessoas. E o aspecto, à época, da homeopatia, foi até notícia dos jornais locais referentes ao auxílio que as instituições espíritas que tinham o seu receituário, que tinham a sua homeopatia, que na época era permitido, o grande serviço prestado por essas instituições, né, no arrefecimento, no trato da gripe espanhola. Muito interessante o relato das circunstâncias da época. Pois bem, apesar de termos ficado com metade dos nossos componentes sócios de então, porque a outra metade desencarnou com o advento da gripe espanhola, esses bravos companheiros, essas menos de 50 pessoas que restaram, mantiveram
o trabalho da casa, mantiveram os propósitos do bem, da paz, da educação espírita, das práticas recomendadas e conseguiram manter a nossa instituição e, gradativamente, ampliar seu número de sócios colaboradores, fortalecer o trabalho que nos traz até os dias de hoje. Então, esse educandário de almas, a nossa instituição, como várias outras instituições do nosso Estado, grandes exemplos temos, elas nos trazem a representação da força, da fé, do amparo da espiritualidade amiga quando a obra está construída, né? Quando a casa está construída sobre a rocha. E a rocha são os princípios da doutrina espírita, a terceira revelação Consolador prometido, baseado nos postulados cristãos, à luz do Evangelho de Jesus, transformando as nossas atitudes e as nossas almas. Bem, a nossa instituição, a exemplo de tantas outras, tem como escopo principal acolher, consolar, esclarecer e orientar. Esses são os verbos que conduzem os propósitos da instituição espírita séria que se propõe ao trabalho com os postulados da doutrina espírita, nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. No aspecto científico, vamos estudar, dentro dos limites do que nos é ofertado pela ciência e cada vez mais que se desenvolve, quem nós somos do ponto de vista espiritual, a nossa questão fluídica, a nossa composição perispiritual, as leis da natureza a que estamos submetidos e a nossa própria essência dos aspectos de intercâmbio mediúnico, etc., que a parte científica do Espiritismo se detém. A parte filosófica nos concita a pensar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A nossa natureza espiritual, mas do ponto de vista mais macro, contextualizando a nossa própria existência e os porquês, né, e para quês nós vivenciamos determinados desafios quando encarnados. Os períodos da erraticidade que nos servem de escola para as futuras migrações na carne e novas experiências e desafios para o nosso desenvolvimento espiritual. Lembrando Emmanuel, as duas asas, a moral e a inteligência. Precisamos, de maneira equilibrada, desenvolver essas potencialidades, porque a inteligência sem a moral, ela se torna perniciosa. Haja vista quantos líderes ao longo da história nós vemos que foram ou são extremamente inteligentes, mas, do ponto de vista da moralidade, ainda menos evoluídos. E a moral também, ela precisa se sustentar no conhecimento cada vez mais oportuno, até para ofertar para a humanidade as suas principais bênçãos, menção do homem inteligente na Terra, como está lá no Evangelho. A inteligência, impulsionada pela moral cristã, ela faz maravilhas para a humanidade, para a sua saúde, para a sua sustentabilidade, compartilhando e harmonizando os recursos que temos ao alcance, sobretudo, dos mais necessitados. E, por fim, um aspecto religioso do Espiritismo, que nos convida, né, ao religar a essência do conceito da palavra religião, religar com Deus, e quem nos mostra esse caminho é Jesus. A moral de Jesus, os seus ensinamentos que abrangem o aspecto
religioso, do religare com Deus e nos movimentando, evoluindo na direção do que nos é propiciado em termos de evolução, do átomo ao arcanjo. Então, o estado de espíritos perfeitos, o mais próximos da divindade possível, alcançamos ao longo de muitas e sucessivas encarnações em que vamos galgando essas etapas até chegar ao estágio que nos é permitido como espíritos, seres imortais. E o nosso modelo guia, Jesus, como está lá na obra básica, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece Jesus como alguém, um ser, um espírito, governador do nosso sistema planetário, nos conduzindo na rota segura do bem. Pois bem, a instituição séria, ela prima pelo estudo do tríplice aspecto da doutrina espírita, equilibrando esses saberes, priorizando o acolhimento, o consolo, o esclarecimento e a orientação, para que todas as almas que aqui vêm possam encontrar, se não, obviamente, a solução para as suas aflições, mas principalmente a compreensão e a força, a fé para enfrentá-las, para passar pelos desafios de uma maneira mais fortalecida e com muito mais fé. Nós pensamos no quadro de Rembrandt. Nós podemos fazer uma analogia, como está lá em Conversando com o Divaldo 2, em que a benfeitora Joana de Ângeles faz uma analogia em relação à figura do retorno do filho pródigo com as atividades de acolhimento e assistência espiritual de um centro espírita, e que bem são desenvolvidas aqui na nossa instituição, sobretudo quando das atividades presenciais que gradativamente estão sendo retomadas, com os cuidados necessários e paulatinamente para não ferir nenhuma recomendação nem de ordem legal e nem de ordem sanitária, mas esse acolhimento se dá sempre com muita amorosidade e com muita abnegação por parte dos nossos trabalhadores, porque mesmo todos nós, sendo passíveis de fragilidades emocionais, enfim, de toda ordem, porque estamos encarnados e não estamos, obviamente, numa condição que nos permita não termos as mesmas aflições, os mesmos desafios de todos. Mas, no trato com o público que acorre à casa, nos diferentes setores de trabalho, todos, sem exceção, ofertam o que têm de melhor, voluntariamente, se superam em suas dores para acolher todos aqueles que vêm até a nossa instituição. Então, neste quadro de Rembrandt, o retorno do filho pródigo, que está lá no Museu Hermitage, na Rússia, Joana de Ângeles nos alerta da expressão e de tudo que contém aquela obra que o pintor fez quando estava quase cego, uma das últimas obras antes de desencarnar, mas que tem uma perfeição no traço e grandes mensagens que nos reportam a atividade dos nossos centros espíritas e, consequentemente, da nossa sociedade. Então, quando o filho pródigo está ali sendo acolhido pelo seu pai, ajoelhado numa circunstância, numa posição quase fetal, nós podemos fazer a analogia com o nosso processo reencarnatório.
quando nós reencarnamos e somos acolhidos no seio terrestre por uma família, e a família é necessária ao nosso aprendizado e às nossas vinculações espirituais, inicia-se um grande desafio. Se nós ainda necessitamos reencarnar, é porque a nossa condição espiritual ainda não nos permite estar num estágio em que a encarnação seja, obviamente, voluntária por missão, como temos exemplos, e como o próprio Jesus, que pela condição de elevação não necessitava reencarnar, mas ele o faz para demonstrar para nós o seu exemplo, para deixar o ensinamento da segunda revelação. Então, se cá estamos, somos necessitados, somos filhos pródigos. E ali o Pai acolhe, e nós podemos fazer uma analogia com a recepção da casa espírita, com aquele momento que os nossos trabalhadores ali acolhem quem chega, orientam a quais espaços eles buscam, se um atendimento fraterno, se um esclarecimento, se vieram assistir a palestra, ou se vieram buscar informações sobre os nossos grupos de estudos. Então, aquele primeiro acolhimento é da recepção na casa espírita. Posteriormente, conforme a vontade, mas normalmente, são convidados ao atendimento fraterno, em que terão os esclarecimentos necessários ao que vieram buscar. E todos nós comentamos e sabemos que aqui chegamos, ou a qualquer outra das nossas instituições, pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela vontade do conhecimento, não necessariamente com uma aflição presente naquele momento. E, às vezes, portadores de grandes aflições, movidas por perdas de entes queridos, por situações de doenças de toda a ordem, por situações de ordem familiar, profissional, enfim, extremas, e que a pessoa corre à casa espírita, ou porque alguém indicou, porque alguém ouviu falar, ou porque ela mesma se mobilizou, muitas vezes inspirada pelos benfeitores amigos, pelos seus anjos guardiães, que a concitam a adentrar aquele ambiente de acolhimento. Então, no momento que somos atendidos no atendimento fraterno, lá no quadro é muito interessante, as mãos do pai que acolhe o filho pródigo, uma das mãos tem delineado os dedos que remetem a uma mão feminina. Os traços são mais leves, os dedos são mais finos. E a outra mão do pai que está retratado ali é uma mão mais masculina, com os dedos mais grossos, mais, enfim, que demonstra uma certa força, uma certa consistência. Então, é exatamente isso no nosso atendimento fraterno. Nós vamos acolher com suavidade, mas com firmeza, com assertividade, para que aquele que chegue, ele possa ter ofertado a fortaleza da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, como ferramenta de superação, de transformação, de força mesmo para enfrentar aquela fragilidade ou aquele sofrimento que trouxe até a casa espírita. Nós temos o trabalho de irradiações, aquele trabalho de preces e irradiações, que normalmente antecede as nossas palestras quando da atividade presencial, né, que antecede. Aquele momento é um momento ímpar de integração com a espiritualidade amiga, de recolhimento às nossas dores mais profundas, de irradiações
de fluidos salutares para diferentes intenções que são mencionadas pela pessoa que conduz o momento de preces e radiações, e nós sabemos, temos notícias de muitos atendimentos que são feitos naquele momento, durante aquelas preces. Sucedida da palestra, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, de estender os conhecimentos dos seus princípios a todos aqueles que a ouvem, que a acompanham, mas, sobretudo, é grande aprendizado para os expositores, porque quando nós estamos falando sobre a doutrina espírita, não só previamente nós precisamos conhecer a temática que estamos abordando, como vamos fazendo um processo de transformação íntima, nos possibilitando um autoconhecimento, e quem primeiro se beneficia é quem se debruça a estudar para transmitir aquele conhecimento. Então, as palestras têm esse cunho, ali também, naquele momento, são feitos atendimentos, a espiritualidade amiga está dando sustentação, está presente no ambiente permanentemente, desde o acolhimento, encaminhamento dessas pessoas e fortalecimento dos seus meios de transformação. Nós temos a seguir a atividade do passe, reposição fluídica, que muito nos diz também das nossas condições íntimas de aferir aquela energia, aquela bênção que está sendo nos ofertada. Porque, às vezes, nós estamos refratários, nós estamos descrentes e não nos beneficiamos como poderíamos daquela bênção que é o passe. Uma transmissão fluídica em que trabalhadores abnegados pelo pensamento canalizam fluidos salutares, mas sob o influxo da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior, sempre com a permissão do Pai. E sempre sob o olhar amoroso e seguro do Mestre Jesus, que nos conhece a todos, indistintamente. Os mais de 30 bilhões de espíritos que gravitam no orbe terreno, cerca de um terço ou menos, um pouco de um terço deles encarnados, os restantes desencarnados se alternando nesta migração no nosso orbe, segundo Emmanuel. Então, Jesus conhece e sabe as necessidades e os aspectos de cada um, as potencialidades de cada um. E está sempre de braços abertos, acolhendo a todos. Então, as nossas casas, os nossos pontos de luz, eles têm esse objetivo. Já acolhemos, já consolamos neste trabalho, já esclarecemos no diálogo fraterno com os atendentes, nas possibilidades de diálogo que a nossa assistência tem, e aí nós temos a orientação junto com o esclarecimento, que é proporcionada não só, né, no nosso atendimento fraterno, enfim, mas no momento em que adentramos os estudos da casa. E a nossa instituição tem, em 2 departamentos, sede de estudos bem estruturados, com o estudo do Espiritismo nas suas modalidades crescentes de peculiaridades e de especificidades, e na nossa educação mediúnica, que é mediunidade, estudo e prática, nos grupos vinculados ao departamento espiritual. Nos grupos vinculados ao departamento de educação espírita, temos o ciclo introdutório de estudos da doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo do evangelho, enfim, várias modalidades que cumprem um aspecto do conhecimento tão necessário à nossa transformação.
Nós poderíamos falar muito mais, mas a casa está de portas abertas a todos os que quiserem conhecê-la em profundidade, os que quiserem se agregar e futuramente, de acordo com a sua livre disponibilidade, se somarem às frentes de trabalho. A nossa assistência social muito pujante também, distribuindo toneladas de alimentos, roupas e outros itens tão necessários. Então, o convite é para que aqueles que assim o entenderem, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da doutrina espírita e quiserem se somar às frentes de trabalho, o nosso educandário de almas está de portas e corações abertos, assim como muitas outras instituições espíritas que têm esse viés sob a orientação do nosso codificador Allan Kardec. Nós somos muito agradecidos por fazer parte deste trabalho e esperamos a todos com muita fraternidade, com muita humildade. Nesse momento, então, que se aproxima os momentos finais da nossa preleção, nós vamos novamente nos harmonizarmos intimamente, elevarmos o pensamento, agradecermos muitíssimo ao nosso benfeitor amigo Bezerra de Menezes, patrono da nossa instituição, e que nos deixou um exemplo de abnegação, de serviço no bem e na paz. Que intimamente nós possamos nos inspirar nesses exemplos salutares e cada vez mais fazer o nosso trabalho de uma maneira efetiva e acolhedora a todos os que sofrem aflições, males físicos e espirituais, que sejam envolvidos, amparados e recebam as bênçãos do Mestre Jesus, que nos acolhe a todos. Gratos somos, então, que permaneçamos na luz e na paz do Mestre Jesus.